Graça e paz, abençoados e abençoadas. Depois de uns 4 ou 5 dias distante de vocês, eu estou aqui para dar continuidade a esse tema sobre a questão da posição de Deus quanto ao dízimo em relação à igreja. E hoje eu quero entrar na parte 3. Eu já preguei a parte 1, a parte 2 e agora estou indo para a parte 3 desse tema. Esse tema polêmico, mas é um tema muito importante para abrir a mente das pessoas, para tornarem as pessoas livres nessa liberdade com que Cristo os libertou, para tirar das pessoas quaisquer sentimentos de culpa que as pessoas têm no tocante ao dízimo. Muitos dão por sentimento de culpa, por medo, por pavor, com medo de acontecer alguma coisa na sua vida financeira, na sua vida física e na sua vida espiritual. Foi o maior terror implantado pelos líderes religiosos sobre as pessoas, a questão do dízimo. Lá no fundo eles sabem que o dízimo não foi instituído para a igreja, para os filhos de Deus. Lá no fundo eles sabem que o dízimo foi instituído lá no Monte Sinai, quando foi dado essa ordem a Moisés, para que ele dissesse aos filhos de Jacó que eles deveriam levar os dízimos à tribo de Levi, essa tribo que não tomou posse da porção de terra, mas que foi escolhida pelo soberano para que cuidasse da parte espiritual do povo judeu, que era o povo de Deus. Daí que, com aquelas ameaças que ali no contexto e no texto de Malaquias 3 contém, sobre a questão das maldições que viria sobre aqueles que não levassem o dízimo para a tribo de Levi. Então eles aplicam as pessoas nos nossos dias em forma de ameaça, acusando-as para que elas nunca venham parar de dizimar. E aí está essa mensagem para trazer uma explicação clara e verdadeira acerca desse assunto tão polêmico. Eu fui liberto disso em 1993. Ainda permaneci dentro desse sistema 24 anos sem dizimar. Sofri sim perseguições, mas me mantive ali. E nunca sofri nenhuma consequência pelo fato de eu não dizimar. Pelo contrário, eu morava de aluguel. Mas hoje eu tenho a minha casa própria, próxima ao centro da cidade de Duque de Caxias, e uma casa modéstia à parte, muito boa, com 3 andares, incluindo a cobertura, e muito bem mobiliada. E isso eu conquistei depois que eu deixei de ser dizimista. Eu tenho carro, nunca tive meu carro roubado. Então todas essas maldições que eles costumam julgar sobre as pessoas, nenhuma delas me atingiram, porque eu sou filho de Deus, sou cordeiro de Cristo e vivo sob a proteção e sob os cuidados de Deus. Eu ando por fé, e por andar por fé, como diz, o justo viverá pela fé. E então ele cuida de mim e ele fez cumprir todas as suas promessas na minha vida. Mas vamos lá, querido, no Velho Testamento diz assim, eu vou ler: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Malaquias 3:10. No Novo Testamento diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria.
Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 7, 10 e 11. Então, querido, nesses dois textos, referente às contribuições, você percebe que Deus deu formas diferentes. Para as 11 tribos do Velho Testamento, da Velha Aliança, e outro no Novo Testamento para a Nova Aliança. Mas vocês percebem que as bênçãos são idênticas, tanto para as 11 tribos que deveriam dizimar, a tribo de Levi, quanto no Novo Testamento, aquele que contribui com alegria, espontaneamente, e então as bênçãos são idênticas. Ninguém será justificado diante de Deus por cumprir ou deixar de cumprir essas coisas. Você não é justificado porque você não contribui com alegria, porque você oferta com amor, com singeleza de coração. E também não será justificado por você cumprir essa ordem do Velho Testamento dado às 11 tribos, aos filhos de Jacó. Porque o justo, ele viverá da fé. Ora, a lei não é da fé. A lei não é da fé. Então, se você cumpre esses requisitos lá da Velha Aliança, dizimando, porque colocaram na sua mente de que você tem que dizimar, que o dízimo é uma determinação de Deus para a igreja de Cristo Jesus. E então, eu quero te dizer que a lei não é da fé e o justo viverá pela fé. Cristo os resgatou da maldição da lei. Mesmo nós da graça entendendo que nós não éramos malditos porque nós não vivíamos debaixo da lei, porque nós nascemos depois da cruz e não antes da cruz. Mas a Bíblia diz que Cristo os resgatou da maldição da lei. Os judeus foram resgatados da maldição da lei. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 4, ele disse: separados de Cristo estáis, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Mesmo a gente sabendo que ele estava se dirigindo ao povo da Galácia, aqueles que viviam ainda na prática dos rudimentos da lei mosaica, eu quero te dizer que você que vive na dispensação da graça, na nova aliança, mas que vive ainda na prática desses rudimentos da lei mosaica, debaixo desses preceitos dos homens, estás caído da graça. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Olha o que ele diz no versículo 1. Então, você vê a dureza da lei. A lei mostrou ao homem a sua incapacidade de satisfazer a vontade de Deus pelas suas próprias forças. Haja vista que ninguém conseguia cumprir a lei na sua totalidade. Alguns cumpriam partes da lei, mas na sua totalidade ninguém conseguiu cumprir. Então Deus, lá em João capítulo 1, versículo 1, diz: o verbo se fez carne e veio e habitou entre eles.
entre os judeus. Então ali nós entendemos que o Cristo homem, na sua natureza humana, porque ele se fez homem, e ele veio então para cumprir tudo aquilo que nenhum cumpriu. Então Jesus veio e cumpriu a lei na sua totalidade. Hoje o grande problema das instituições religiosas, desse sistema religioso, é que eles trazem as ações do Cristo Nazareno para dentro dessas instituições que eles chamam igreja. E então eles ensinam para as pessoas: você tem que se batizar porque Jesus se batizou, você tem que dizimar porque Jesus dizimou, você tem que ir ao monte porque Jesus foi ao monte, você tem que ir ao templo porque Jesus frequentava o templo. Você tem que fazer tudo aquilo que ele fez, o Cristo Nazareno. E aí as pessoas tentam justificar todos esses ensinamentos pegando os livros históricos de Mateus, de Marcos, de Lucas e João e tentam, através dos textos que ali estão, fundamentar, para justificar todos esses procedimentos que eles cumprem dentro dessas instituições religiosas. Você nasceu depois da cruz. A graça de Cristo te é suficiente. A graça de Cristo te basta. Você nasceu para viver numa liberdade plena na pessoa de Cristo Jesus. Hoje você é o templo da habitação de Deus. Ele habita em você. Ele está em comunhão com você e você com ele 24 horas por dia. Ou seja, enquanto você viver, ele habita no seu espírito. E no seu espírito ele testifica que você é filho de Deus. E como filho de Deus, você é co-herdeiro. Portanto, você é guardado, é protegido, você é abençoado. É guiado pelo Espírito Santo de Deus. No segundo texto, você observa que Cristo libertou de todo o jugo da lei. Paulo nos assegura a nossa plena liberdade. O apóstolo que foi escolhido para pregar o evangelho da graça de Deus. Você percebe que dentro das instituições religiosas, eles se prendem muito às epístolas de Judas, de Pedro, de Tiago, de João, e fazem dali doutrinas para os dias que nós estamos vivenciando, doutrina para a igreja como uma organização viva, que é o corpo de Cristo. E aí as pessoas, por não ter a mente iluminada, por não terem os seus olhos abertos, aceitam tudo quanto eles dizem sem questionar. Eu vivi ali, eu comecei ali com 17 anos de idade, e eu recebi daquelas pessoas, pessoas incautas, sem letra, mas eles eram bem intencionados, e a gente aceitava tudo que recebia sem fazer nenhum questionamento. E então esse evangelho da graça de Deus foi trazido por Paulo, o apóstolo. Foi ele o escolhido, ele foi separado para que pregasse o evangelho da graça de Deus para nós. Ele é o apóstolo da incircuncisão. Ele é o apóstolo da nova aliança. Os outros eram apóstolos da circuncisão, da velha aliança. E então eles trazem e tentam adaptar para a igreja de Cristo Jesus, que essa igreja tem a mente de Cristo, essa igreja é livre. Essa igreja é livre. E, portanto, nós não podemos viver debaixo desses rudimentos. Essa graça incomparável que Cristo nos deu foi trazida pelo apóstolo Paulo. Eu me lembro que o apóstolo Paulo, ainda vivendo no período da lei, ele dizia que tinha um problema
e esse problema lhe afetava, um homem que era perseguido, que passou fome, que passou frio. E então isso lhe incomodava e ele começou a orar a Deus para que Deus o livrasse desse seu problema. E a resposta de Deus para ele foi: Paulo, a minha graça te é suficiente, a minha graça te basta. Querido, venha viver a graça de Deus. É Ele quem te justificou, é Ele quem te guarda, te protege, é Ele quem te sustenta, Ele é o seu pastor, Ele é o seu Senhor. Você deve viver debaixo do senhorio de Cristo Jesus, que é o cabeça dessa igreja, que é o seu corpo, que é a sua esposa. Venha para o Evangelho da graça de Deus, viva essa liberdade plena. Sinta esse gozo inefável em todos os lugares que você estiver. Você não vai ficar naquela expectativa, naquela ansiedade de chegar quinta-feira à noite, ou terça à noite, sei lá, domingo à noite, sábado à noite, para ir para esses lugares que eles chamam de igreja, para que lá você possa sentir a presença de Deus, como eles dizem, como eles ensinam, como eles pregam. A presença de Deus no Evangelho da graça de Deus é sentida 24 horas por dia. Você levanta sentindo essa presença, passa o dia sentindo, dorme sentindo. Sabe por quê? Porque você é o templo da habitação de Deus. Ele mora em você, Ele não te visita, Ele reside em você. Quem mora com você na sua casa não te visita, porque mora com você. E assim é o Espírito Santo de Deus. Ele habita em você, você é o templo da morada de Deus. Você já parou para pensar nisso? Oh, bendito é o nome do Senhor, engrandecido é o nome do Senhor, o único Deus soberano, invisível, mas real, que nós não vemos, mas cremos que Ele existe. Ele não tem adversário algum, Ele não tem nenhum inimigo. O que tinha foi vencido na cruz. Oh, morte, aonde está a tua vitória? Ande por fé, reine e triunfe em graça. Nós somos seus filhos, e como filho dele, ele nos trata com amor. Somos para eles especiais. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14. Temos a sua mente, 1 Coríntios 2,16. Não precisamos de um aio. Aio quer dizer guia, conforme Gálatas 3, 24 e 25, para nos guiar. Muitos estão nesse período, nessas instituições chamadas de igreja, sendo conduzido pelo aio, sendo conduzido por guias. E a palavra de Deus diz que são cegos guiando outros cegos, e cego guiando outros cegos pode levar para o abismo. Eu não estou falando do abismo físico, mas do abismo espiritual. E infelizmente, muitos estão caídos nesse abismo espiritual. Mesmo eles sendo salvos, porque eles foram escolhidos, foram predestinados antes da fundação do mundo. Mas estão caídos da graça. Nós na graça somos responsáveis e vivemos como verdadeiros filhos de Deus. E Deus não nos mede pela quantidade de dinheiro que damos, e sim por aquilo que somos nele. É assim que Ele nos vê. Os homens te medem pelo dinheiro, pela sua contribuição, por tudo aquilo que você pode dar. Quanto mais você dá, mais você é medido. Quanto mais você dá, eles tentam te recompensar. Nós, na graça, vivemos em unidade pelo vínculo da paz e nos respeitamos mutuamente. Nenhum de nós, pregadores da graça de Deus, recebemos dinheiro de quem quer que seja. Nós temos os nossos trabalhos, nós temos os nossos empregos. Eu mesmo sou aposentado, comecei a trabalhar com 14 anos de idade, hoje eu tenho 66 anos e me aposentei em 2013. E ainda trabalhei mais depois de aposentado. Todo mês saindo, todo dia saindo pela manhã e chegando à noite em casa, para não ser pesado ao meu irmão. Aquilo que de graça recebeis, aquilo de graça
que você recebeu, de graça você dá. E é isso que no Evangelho da Graça de Deus nós fazemos. Distribuímos de graça aquilo que de graça nós recebemos. Nas instituições religiosas tem homens que se denominam guias. Eles dizem: eu sou o seu pastor, você tem que viver debaixo da minha cobertura espiritual. Muitos deles têm o desrespeito de chamar os filhos de Deus, nossos irmãos em Cristo, de ladrões, simplesmente por acreditar que a liberdade que Cristo deu é completa. E assim contribuímos não por força da lei mosaica, mas por aquilo que com alegria propomos nos nossos corações. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. O pensamento de Deus para com os seus filhos é mais sublime. Mas homens motivados por uma tradição, por ganância, têm denegrido o propósito de Deus, do nosso Pai. O Pai quer um relacionamento de amor com Ele. E esse é o nosso relacionamento para com Ele. Fazemos tudo para o louvor da sua glória. Um relacionamento de pai para filho. Esse é o relacionamento dele para conosco. Os legalistas têm criado leis, normas, ordens, rituais, decretos. E isto tem tirado o brilho da graça. A lei do Espírito que é vida. É isso que eles estão fazendo dentro dessas instituições religiosas. Criando todas essas coisas para tentar tirar o brilho da graça. Da lei do Espírito que é a vida. Que é vida. Quando estes legalistas deixarem de exigir, de ordenar, de legislar e impor, e deixar que os filhos de Deus sejam guiados pelo Espírito Santo, que habita no nosso espírito, e deixar que essas pessoas sejam dirigidas por Ele como os filhos de Deus, por uma unção, por uma graça interior, então se manifestará nestes que ainda lá estão, nessas instituições, uma liberdade plena da graça de Deus. Portanto, faça uma reflexão sobre essa mensagem 3. Faça uma reflexão. Se liberta disso. Invista em você, invista na sua família. Ajude o próximo. Cuide do órfão, da viúva, dos necessitados, daqueles que precisam. Ninguém sabe destes que precisam melhor do que você. Você sabe que eles precisam. E então você pode fazer isso sem ter nenhum sentimento de culpa, sem ter nenhum peso na sua consciência. Invista nos seus filhos, invista na sua esposa, no seu esposo, invista na sua família, ajuda os seus familiares, ajude o próximo, dê àqueles que precisam. O que adianta você entregar lá o seu dízimo no final do mês nas mãos do tesoureiro ou do líder lá religioso e você não praticar a verdadeira religião pura e imaculada para com Deus, que é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades? De que adianta? E você sabe que esse dinheiro, ele não é destinado para este fim, apesar de que eles te pedem em prol de uma obra de Deus, que eles dizem, obra do Senhor. O meu Deus, o teu Deus, o nosso Senhor, não precisa do nosso dinheiro. Ele é o dono do ouro, da prata e tudo quanto neste mundo há. Pelo contrário, você é filho dele, co-herdeiro de Cristo. E tudo que é dele, ele já colocou ao seu inteiro dispor. É por isso que na graça de Deus, nós tomamos posse de todas as promessas dadas a ele, a cada um de nós. Fica aí esta palavra e eu concluo dizendo: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.